Nunca na história do mundo uma eleição foi tão impactante, né, na realidade. Eu vou até dar uma colher de chá aqui, Mário, eu sei que você é o professor, mas assim, são 2 pontos. O Trump ele é muito polêmico e respeitado por alguns e temido por outros. Resumindo, e também lembrar que a gente está falando, na realidade, que não é só uma pessoa, né? São 2 sistemas, né? Que existem os conflitos, né? Eu me lembro da eleição aqui quando teve a eleição de Lula, né? Também 2 sistemas, né? Totalmente esquerda-direita, 2 visões opostas. Então você tem mudança certa no governo. No caso de Trump, é mudança mundial, não é porque os Estados Unidos é o país de maior influência hoje na própria economia global também, e lá a visão, né, que se tem, inclusive, né, de sistemas diferentes, na realidade, né? A gente poder entender essa conjuntura, que a gente não está falando só de uma pessoa, né? A gente está falando de 2 sistemas, que é democrata e republicanos, né? A gente está saindo de um e entrando em outro, e alguém que, assim, que é muito radical, né? Assim, pela história dele, apesar de que os economistas falam que ele vai entrar bem leve com relação à questão política, né? Mas a abordagem dele, a percepção do mercado, que no sentido político vai ser leve, ninguém sabe, né? Mas assim, os comentários que se tem hoje e a percepção do mercado é que ele vai adotar uma postura muito mais leve no sentido político. Fatores externos aí, já se fala em sanções, né, contra Venezuela e Irã, e isso aí já vai ser de imediato, né, a aplicação, né? Então e outros fatores que virão, na realidade. Então, eu acho que tudo promete. Falando um pouco sobre o mercado de petróleo hoje, saiu o relatório aí da China, né, que mostrou mais queda, né, de 9% agora em outubro. Em outubro mexe com o preço de petróleo também. Tem a questão do furacão lá nos Estados Unidos, né, que agora está se dissipando, está amenizando um pouco. Mas o fator principal é o fator geopolítico e o fator político, né, professor? Exatamente. A grande questão de tudo isso que você está trazendo, Geraldo, é que nós vamos ter, muito provavelmente a partir de 2025, uma mudança completa no cenário geopolítico do planeta, né? A administração Biden, ela foi uma administração muito controversa em muitos pontos, né? A gente tem que fazer quase uma comparação com o que tivemos na administração Trump a partir de 2017 e da administração Biden a partir de 2021, perdão. Primeira característica marcante, nós não tivemos guerra, né? Ou não tivemos grandes embates de grandes potências ou de potências em determinados segmentos, como está acontecendo hoje. A gente pode destacar 2 em especial, né? A guerra em Israel, que afeta diretamente o mercado petrolífero no mundo todo, o mercado energético no mundo todo, e também a guerra Rússia-Ucrânia, que afetou e muito, né? Gerou uma crise energética muito grande nos anos 2022, 2023 na Europa e em outros países também, por conta da questão do gás natural. Então, a gente tem essa primeira característica, que é a presença de guerras no mundo e como os Estados Unidos vão se comportar. Fazer uma comparação não seria uma coisa desvirtuada, porque na administração Trump nós tivemos eu posso dizer uma dezena, né, de negociações, pelo menos, para evitarmos conflitos grandiosos. A gente não pode esquecer, na época, da Coreia do Norte, que vinha testando, né, mísseis balísticos quase todos os anos e dando vários recados para o mundo que ela poderia atacar diversos estados. O primeiro deles, a própria Coreia do Sul, que é o seu irmão / maior inimigo, né? Tínhamos também a possibilidade dela ter alguns ataques na região asiática, como o Japão e entre outros estados mais. Então essa era a primeira situação que foi muito bem negociada e que foi evitado esse conflito. Então pensar nessa questão é fundamental, Geraldo, Ramon, Nélio e espectador. Uma segunda questão também muito relevante
é em relação às políticas ambientais e a como se comporta, né, ou como se comportará os Estados Unidos da América em relação à questão das políticas ambientais. O Biden, desde que entrou em 2021, ele retomou o acordo da Agenda 21 e, consequentemente, o Acordo de Paris, né? O que é isso? É um acordo dos principais países do planeta para se adequar a uma agenda ambiental, uma agenda que fala sobre evitar-se a emitir gases poluentes, né? Evitar, por exemplo, a exploração industrial em diversos estados pelo mundo, conter o avanço, né, da poluição, enfim, uma série de coisas, como também a questão da preservação de florestas tropicais e assim por diante. Então, tudo isso foi retomado por Biden e tinha sido combatido, né, na gestão anterior por Trump. E o que isso implica? Implica, por exemplo, a não produção do oleoduto, que foi um dos planos, né, um dos projetos mais ligados à nossa área, ao nosso segmento da administração Trump, e que foi bloqueado, não foi permitida a sua inauguração e finalização por todos os Estados Unidos da América, né? Mais de 1.800 quilômetros de oleoduto que passaria pelo território americano não foi de fato aprovado ou posto para frente. É uma das possibilidades. Então, há uma série de situações, e aqui a gente está só confabulando inicialmente, que podem mexer diretamente com o mercado. Além disso, tem toda a questão indireta, né? Você bem disse, só a título de especulação, né, do que pode vir a acontecer, o mercado, ele por si só tomou diversas decisões, realinhou diversas expectativas, e a gente viu aí uma mudança clara quando o Nélio fez análise dos dados através do BI.